receberem com paciência essas mensagens. Estratégia: interprete o isolamento e a raiva da voz como um apelo para ser incluída na vida social da empresa. Estruture a inclusão dela em reuniões sociais, de modo a que tenha que comparecer a elas regularmente durante um extenso período de tempo. Esse tipo de CDS tende a desistir rapidamente de qualquer participação social não estruturada, voluntária. Um exemplo do mundo dos negócios. Conta um fornecedor de equipamentos militares de St. Louis, Allen P., ingressou em nossa companhia trazendo no bolso $220 mil, produto de um acordo de cessação de relações de trabalho com o empregador anterior. Dera o alarme nessa firma, justificavelmente, por reajustes ilegais em contratos com o governo federal. Nós o contratamos devido a seu alto grau de especialização em contabilidade de imposto de renda de pessoa jurídica. Desde o início, porém, Allen deixou claro que odiava trabalhar com outras pessoas. Recorria a sarcasmo e ataques pessoais para excluir-se de projetos de equipe. Dentro de alguns meses, raramente era visto fora de seu gabinete. Não obstante, comunicava-se regularmente com seus superiores através de uma série de memorandos bem escritos e que despertavam atenção. Na qualidade de chefe imediato de Allen, tornei-me cada vez mais constrangido com uma presença mal-humorada que dava o serviço quase diariamente a meus superiores. Estava prestes a chamá-lo a meu gabinete e dizer-lhe que parasse com os memorandos, quando me lembrei da experiência anterior dele em pôr a boca no mundo. Este homem estava me tentando para tentar silenciá-lo. Implorava-me praticamente que eu tornasse mais uma vez uma causa célebre, colocando-o em um palco onde pudesse despertar mais atenção. Resolvi fazer-lhe à vontade, mas não da maneira como ele esperava. Um vice-presidente graduado e eu bolamos o prêmio da pulsação, destinado a empregados que fossem além do estrito cumprimento do dever em manter o dedo no pulso da companhia, protegendo-a contra más informações e erros. Desnecessário dizer que Allen foi nosso primeiro premiado, com o apropriado oba-oba na revista da companhia. A atenção aparentemente lhe deu o que ele queria. Reagiu calorosamente a várias pessoas no escritório. Ele e eu conversamos agora regularmente sobre alguns de seus interesses, de modo que ele acha hoje menos necessário enviar seus torpedos verbais à alta administração. CDS número 2. O traiçoeiro. Essa pessoa difícil vive menos isolada, mas é tão eloquente como a voz. O traiçoeiro forma ligações temporárias com outros empregados, mas apenas para movê-las como se fossem peões num tabuleiro, tendo em vista vantagens e progresso pessoal. Os gerentes precisam agir decididamente para neutralizá-lo, pois ele, sozinho, pode acabar com o espírito de equipe e a confiança mútua. O processo de traição, ou punhalada pelas costas, funciona geralmente da mesma maneira. Os empregados A, B e C, durante um período de tempo, trabalham perto o suficiente para se tornarem amigos e abaixarem a guarda no tocante a atitudes e preferências. O empregado A revela que não gosta do seu chefe. A empregada B diz casualmente que está procurando emprego. No momento oportuno, o empregado C fornece ao chefe as 2 pepitas de informação e, por 30 peças de prata, passa à frente dos outros em aumento de salário e promoção. Como lidar com o traiçoeiro? Obviamente, as atividades do traiçoeiro não podem ser recompensadas de nenhuma maneira. Muito ao contrário, o gerente precisa bancar o detetive e descobrir quem no escritório brande o punhal sanguinolento. Isso pode ser feito melhor se vier a conhecer bem todos os empregados, talvez através de frequentes almoços juntos ou reuniões no café da manhã.
Depois de estabelecer laços de confiança com os empregados, qualquer informação depreciativa recebida de um traiçoeiro pode ser conferida rápida e confidencialmente, procurando-se diretamente o empregado alvejado, mas basta para reparar os danos por ele causados. Mas poderá ele ser regenerado? Veja só a sofisticação política do traiçoeiro. Todo indivíduo tão hábil assim em jogar com seres humanos possui talentos que podem ser canalizados construtivamente. A chave, como no caso da voz, consiste em descobrir o que o traiçoeiro quer. Uma simples conferência sobre metas na carreira com o gerente pode colocá-lo na estrada certa, de volta à participação construtiva no trabalho da equipe. Dada a atenção concentrada do gerente em suas aspirações, o traiçoeiro não precisa mais subir sobre os cadáveres dos demais para ser notado. Nessas conferências, o gerente pode dar pistas a ele sobre a cultura básica da empresa, uma cultura que dá valor a relações mutuamente sustentadoras e não a conflitos intestinos. Estratégia: valorize tanto e tão evidentemente entre os empregados o espírito de equipe que todos possam ver que a traição nem é recompensada nem encorajada. Estratégia: confira rápida e confidencialmente informações depreciativas a fim de tirar o pavio de suspeitas e de má vontade do que depende o traiçoeiro. Estratégia: discuta com ele metas na carreira e faça-o conhecer as regras costumeiras de comportamento civilizado na cultura da companhia. Um exemplo do mundo dos negócios. Diz um vice-presidente de uma companhia de energia elétrica de Dallas: acho que um dos meus empregados andou assistindo demais o seriado Dallas na TV. Ele era, pelo menos, tão tortuoso como JR em tramar o fracasso de outros empregados e, em seguida, milagrosamente, correr em seu socorro no último momento. Em certa ocasião, convenceu-me a designar 3 outros empregados de seu grupo para preparar um relatório. Não me dei conta de que somente ele tinha acesso aos dados de que os colegas precisavam para redigir o relatório. Ao chegar a data fatal, e quando eles não puderam entregar o trabalho, ele apresentou-se com o seu próprio relatório, que disse ter elaborado no último momento. Mas o ardil dele foi um tiro que saiu pela culatra. Em vez de elogiá-lo por ter salvo o mundo, li-lhe a nossa lei anti-motim, que prevê penalidades por ocultar dados de outros empregados. Passei a eles, para revisão, o relatório que me entregara. Com o correr do tempo, suas penas eriçadas se acalmaram e agora a equipe está funcionando suavemente. Mas acho que ele aprendeu uma lição valiosa sobre manipular colegas para fins de vantagem pessoal. CDS número 3. O sim, mas... Essa pessoa difícil convive moderadamente com outros empregados, em geral na qualidade de seu porta-voz. O sim, mas... levanta objeções minúsculas até mesmo à tarefa mais simples. O sim, mas... parece conhecer sempre uma maneira melhor, um enfoque mais lógico, uma alternativa mais barata. O trabalho começa a marcar passos se o gerente para discutir cada obstáculo levantado pelo sim, mas. Por outro lado, o gerente não pode ignorar todo o feedback trazido pelos empregados. Boas ideias e avisos de importância crucial chegam de fato aos gerentes procedentes dos escalões mais baixos. A solução no caso do empregado tipo sim, mas consiste em sobrecarregá-lo com todo o peso de suas objeções. Notem que o sim, mas constitui apenas o começo de uma objeção. Com uma frequência grande demais, o gerente salta não só para defender sua própria posição, quanto para eliminar a própria objeção. O empregado sim, mas rapidamente aprende que até mesmo a insinuação de uma objeção colocará o gerente em um excesso de atividade defensiva.
Gerentes espertos continuam a receber bem as informações do empregado sim, mas insistem em que todas essas objeções sejam apresentadas por escrito. O ato de escrever requer que pensamentos apenas parcialmente cozidos sejam transformados em frases e períodos e, em seguida, estruturados em um argumento coerente, com provas e recomendações. A grande maioria dos sim, mas nem tem a energia nem o interesse necessários para desenvolver dessa maneira suas objeções. Só as mais importantes de suas evasivas é que têm alguma chance de chegarem a ver a luz do dia numa folha de papel. Estratégia: continue a estimular o feedback dos empregados, mas exija que as objeções do sim, mas, as políticas, procedimentos e outros assuntos sejam apresentadas por escrito, para um exame exaustivo. Um exemplo do mundo dos negócios. Do fundador de uma firma de consultoria em Washington, D.C. Temos que agir rápido para obter contratos de consultoria. Nossa equipe de redação de propostas trabalha sem parar no escritório, à medida que se aproximam os fins de prazos para apresentação de propostas. O trabalho da turma no ano passado foi retardado muito por um antigo gerente que queria bancar o motorista do assento traseiro. Toda iniciativa que a equipe de redação tomava ou queria tomar era contestada por esse gerente. Ele jamais conseguia sugerir uma alternativa melhor, mas despejava sempre uma torrente incessante de críticas às ideias dos demais. Como resultado dessa obstrução, não completamos a tempo nossa proposta para um programa de treinamento em rudimentos de computador de muitos milhões de dólares para o Departamento de Agricultura. Ele não trabalha mais aqui. CDS número 4. O político. Esta é a mais perigosa de todas as pessoas difíceis, uma vez que tem não só poderes de expressão altamente desenvolvidos, mas também atenção e, às vezes, o apoio de muitos empregados. O político procura colocar-se como corretor de poder entre a administração da empresa e os empregados. Cortejar o político é uma maneira segura de fortificar-lhe a crescente base de poder. Ignorá-lo cria um adversário poderoso. A solução para lidar com o político é conceder poder a outros grupos de empregados e porta-vozes, sem passar, obviamente, por cima dele. A base de poder do político é muitas vezes mantida coesa não por sua rede de favores, obrigações e amizades, mas pelo vácuo da negligência da administração da empresa. Nos casos em que o gerente deixa de fazer contato regular com um grande número de empregados, um político de algum tipo inevitavelmente preenche o vazio. A delegação de poder a grupos de empregados e porta-vozes ocorre através de convites para reuniões importantes, pesquisas de opinião, reorganização de grandes blocos de empregados em equipes menores e o emprego de círculos de qualidade e de grupos de discussão. Os perigos e dificuldades criados pelo político corretor de poder podem ser vencidos não desafiando-se diretamente sua influência, mas desmontando-lhe peça por peça a base de poder. Estratégia: evite fortalecer o poder do político, fazendo-lhe a corte ou através de um confronto direto. Estratégia: desarme o poder do político, dando atenção e influência a grupos e indivíduos dentro do próprio colégio eleitoral dele. Um exemplo do mundo dos negócios. Este exemplo é de uma editora de Nova York. Na qualidade de vice-presidente e editor de uma grande companhia de livros universitários, enfrentei uma situação difícil há alguns anos com os 40 e tanto editores de aperfeiçoamento de texto que empregamos. Esses homens e mulheres trabalham diretamente com autores e manuscritos, preparando o texto final antes da composição. Nessa ocasião,
Eles eram conhecidos dentro da empresa como figurinhas menores no poste totêmico. Eu e meu editor-chefe tínhamos poucos contatos com eles. Certo dia, em fins de outono, nossos editores de aperfeiçoamento apresentaram-nos uma lista de reivindicações. Eram representados por um deles, uma mulher alta que conhecíamos apenas de nome e pela reputação de ser uma das melhores que possuíamos. Nossa resposta à lista de reivindicações, disse ela, devia ser-lhe entregue. Ela, por seu turno, comunicá-la-ia ao resto dos editores. Vimo-nos diante de um dilema. Mandá-la embora como cabecilha de mini levante custaria à companhia uma excelente empregada, e nos arriscaríamos à raiva a longo prazo de dezenas de outros editores. Mas aceitar-lhe as exigências implicaria em instalá-la permanentemente como porta-voz quase sindical em um ambiente de trabalho claramente não sindicalizado. Experimentamos uma estratégia que funcionou muito bem. Depois de lhe agradecer pela apresentação da lista de reivindicações, dissemos-lhe que as estudaríamos com todo cuidado. No dia seguinte, todos os nossos editores de departamento convocaram reuniões com seus próprios editores de aperfeiçoamento. Todas as reuniões produziram listas próprias de queixas e sugestões. Listas estas que rapidamente tomaram lugar da antiga lista de exigências como nossa agenda de ação. Como vice-presidente, tomei a iniciativa de nomear 2 editores de aperfeiçoamento, não a mulher que apresentara a lista original, para a comissão executiva da companhia. Tomamos ainda outras medidas para assegurar que os editores de aperfeiçoamento poderiam expressar suas opiniões individualmente e em pequenos grupos. Como resultado, nunca tivemos que negociar através de um único indivíduo ou discutir com empregados sobre uma única lista de reivindicações. CDS número 5. O xereta. Essa pessoa difícil convive, sem a menor dúvida, com muita gente na empresa, mas não se expressa com tanta veemência ou credibilidade como o político. O xereta nunca aprendeu a sabedoria do ditado da Segunda Guerra Mundial, aquele: boca frouxa afunda navios. Regularmente, e muitas vezes até sem querer, o xereta sabota a moral do escritório e o planejamento departamental com seu incessante "acabei justamente de ouvir". Na vida empresarial, a maioria dos xeretas quer atenção e afeto. Aprenderam a usar informações para obter acesso a conversas e relações sociais. Quanto mais danosa a informação para os colegas ou para os projetos em andamento, maior seu valor para o xereta. Em alguns escritórios, a rota do xereta é fixa e suas visitas de fofocas ocorrem com a regularidade do carrinho que traz a merenda. Uma vez que procura com tal desespero aceitação social, as atividades do xereta podem ser reduzidas pelo poder dos relacionamentos. Como se verá no exemplo seguinte, o xereta deixa de fofocar quando descobre que relacionamentos importantes, tal como o relacionamento empregador-empregado, dependem de confiança mútua. Essa verdade pode ser comunicada a ele em uma curta conversa. Estratégia: torne o xereta consciente do dano que é praticado contra personalidades, projetos e planejamento quando informações vazam prematuramente ou de forma distorcida. Lembre-lhe a confiança depositada nele pela administração e como a confiança é importante para relacionamentos permanentes dentro da empresa. Um exemplo do mundo dos negócios. Do gerente de uma malharia da Filadélfia. Nosso negócio de produção de bonés, suéteres, meias e gravatas de malha é uma corrida numa montanha-russa todos os anos, dependendo dos padrões de compras das grandes lojas de departamento e do impacto da concorrência estrangeira. Estamos sempre contratando gente às pressas ou mandando gente embora. Mas nada conseguimos de nosso pessoal, contudo, se ele vive constantemente preocupado com os boatos de dispensas.
Quando, no inverno passado, estivemos pensando em dispensar gente, uma lista altamente secreta de 6 possíveis empregados que seriam dispensados vazou, de alguma maneira, pela empresa. E descobrir a origem do vazamento em um funcionário da sala de fotocópias. Apuramos que ele era relativamente novo na empresa e que usou essa informação como meio de relacionar-se com os empregados mais antigos. Chamei-o à minha sala e mostrei-lhe os fatos. Em primeiro lugar, as dispensas não haviam sido necessárias afinal de contas. Em segundo, a fofoca dele levara 2 dos 6 empregados a aceitar emprego com um concorrente. Em terceiro, nossos gerentes tinham sido obrigados a gastar muitas horas tranquilizando empregados que haviam ouvido o boato. Calculei que a fofoca custara à empresa bem mais de $60 mil em trabalho perdido, retreinamento e outros custos. Não o demiti. Ele agora compreende que mesmo empregos de baixo escalão na empresa, como o dele na sala de fotocópia, implicam um alto grau de confiança. As necessidades psicológicas da pessoa difícil podem muito bem exceder os recursos de tempo e capacidade de aconselhamento pessoal de um gerente. Quando isso acontece, é um alívio chamar um conselheiro de companhias como John Lobb, da Bell Atlantic Employee Assistance Program. Com um conselheiro treinado, empregados difíceis podem conversar longamente sobre seus problemas. Eles querem, realmente, um lugar para repensar verbalmente coisas que os incomodam, diz Lobb. Precisam de um lugar fora da estrutura normal. Poucas companhias, no entanto, fornecem apoio de aconselhamento pessoal intensivo. Lobb, por exemplo, proporciona aconselhamento a 8.000 empregados da Bell Atlantic. Gerentes e supervisores, chefes, diz Lobb, constituem ainda a primeira linha de defesa contra conflitos destrutivos. Como tal, tem que aprender a lidar com conflitos porque eles atrapalham a produção. CDS número 6. O cara do pavio curto. Essa pessoa difícil tem, em geral, uma faixa moderada de contatos sociais na empresa e capacidade de expressão razoavelmente bem desenvolvida. E Deus sabe que tem também temperamento forte. O pavio curto manipula colegas de trabalho e, às vezes, gerentes, com a ameaça perpétua de uma explosão de mau humor. Essa pessoa difícil descobriu cedo que a maioria das pessoas prefere evitar confrontações altamente emocionais. Mesmo os colegas que não se importam se ele explode prefeririam não se envolver em uma briga de berros. O pavio curto cria para si mesmo um confortável ambiente de trabalho, porque as pessoas afastam-se de seu caminho, dão descontos pelo que ele faz e evitam o bafo do dragão. A não ser que custeemos psicoterapia intensiva, não é provável que possamos mudar o estilo emocional básico do pavio curto. Mas podemos traçar uma linha à porta do escritório, proibindo essas explosões de raiva, da mesma maneira que não permitimos que alguém beba em serviço. O pavio curto pode ser aconselhado e levado a compreender que sua raiva incontrolável é a. Inteiramente imprópria para relações de trabalho e b. não vai lhe merecer um tratamento especial. O conselheiro de sua empresa pode ajudar, sugerindo uma maneira planejada de reduzir as explosões do pavio curto. Estratégia: não permita que pavio curto obtenha vantagens especiais com a ameaça de explosões de mau humor. Torne-o consciente do que funciona e não funciona em relações de negócios. Estabeleça um programa permanente para mudar-lhe o comportamento. Um exemplo do mundo dos negócios. De um gerente de nível médio de uma companhia de computação gráfica do sul da Califórnia. Eu não acreditava que a roda rangedora recebia graxa até que assumi um cargo de gerência aqui há 2 anos. Tenho sobre minhas ordens 22 programadores e treinadores e 21 deles são pessoas maravilhosas. Mas há também Roberta, também Roberta, também Roberta, também Roberta.
Mais ou menos uma vez por mês, ela costuma abrir o berreiro no mais alto volume, numa explosão de mau humor por causa de algum problema no trabalho ou mal-entendidos. Aparentemente, vinha fazendo isso há 2 anos, antes de minha chegada à companhia. Fiquei espantado com o espaço que ela criara para si mesma com esse mau humor. As pessoas pensavam 2 vezes antes de pedir que fizesse alguma coisa, porque ela poderia explodir. O gerente anterior disse que raramente lhe criticava o trabalho, porque você sabe como ela pode ficar. Roberta conseguia apavorar todo o escritório. Na minha primeira semana como gerente, chamei-a ao gabinete, dei-lhe 3 trabalhos que sabia que ela não queria e chamei a atenção para alguns problemas em um programa COBOL que ela acabara de completar. Foi lindo. Ela explodiu como se fosse um geyser. Escutei-lhe toda a tirada. Quando ela esfriou, continuei no mesmo tom de voz, como se nada tivesse acontecido. Ela, finalmente, confusa, deixou o gabinete e fez bem o trabalho que lhe dei. Foram necessárias mais umas 2 experiências como essa, em um período de meses, para que Roberta aprendesse que suas explosões de raiva não eram mais importantes para mim do que um espirro. As únicas objeções que eu aceitaria seriam as que fossem feitas de maneira racional, civilizada. Para crédito dela, Roberta entendeu o argumento e vimos trabalhando bem juntos desde então. Podemos, talvez, não reagir em excesso ou não reagir absolutamente a uma explosão de raiva de um empregado. Conflito entre empregados, contudo, não devem ser ignorados. Eu costumava pensar que era melhor ignorar conflitos entre membros do pessoal, deixar que as coisas ficassem como estavam, que os envolvidos resolvessem entre si o assunto. Diz Fraser Duck, da Flint Hills Construction, de Atlanta. Descobri a duras penas que esse sistema não funciona. As pessoas frequentemente resolvem as coisas entre si e isso termina custando à companhia tempo, produtividade e, às vezes, bons empregados. Numerosas empresas instituíram controle de confrontos na estrutura de suas semanas de trabalho. John Davidson, vice-presidente da Sherry Lynn Incorporated, um fabricante de vestidos da Geórgia, explica o programa de sua companhia. Estávamos à procura de uma maneira de impedir conflitos certos e a encontramos. Esse sistema produziu realmente resultados. Na empresa de Davidson, 5 empregados, escolhidos aleatoriamente, participam de reuniões bissemanais com o diretor de pessoal, com Davidson ou com o dono da companhia, Saul Roberts. De antemão, os nomes dos empregados são anunciados, de modo que os outros na companhia podem entrar em contato com eles, fornecendo itens para a agenda da reunião. Diz Davidson, nós vimos os resultados disto. Na sua popular Management Letter, Mortimer R. Feinberg, Ph.D., discute a surpresa que a raiva causa no ambiente de trabalho. Você pode ter criado mecanismos de especialista para lidar com membros da família quando eles reagem em excesso, mas fica ainda perdido quando empregados agem dessa maneira, especialmente o seu melhor pessoal. Feinberg recomenda que, em primeiro lugar, devemos deixar que a raiva tenha livre expressão até o fim. Não interrompa enquanto o empregado está liberando o vapor acumulado. Dar vazão à raiva fará bem a ele ou a ela e aliviará o caráter de crise do momento. Além disso, continua Feinberg, demonstre que está escutando com toda a atenção. Nesses tipos de situação, o maior sinal de respeito à atenção sincera que você pode mostrar ao empregado é simplesmente ouvi-lo até o fim. CDS número 7. O mentiroso. Essa pessoa difícil queimou a maior parte de suas pontes sociais na empresa e tem relativamente pouca credibilidade quando fala aos companheiros. O que o mentiroso diz é imediatamente ignorado pelos demais, que lhe conhecem os costumes tortuosos. O mentiroso pode olhar a pessoa nos olhos e contar a patranha mais desavada.
Onde está o relatório que deveria ser apresentado hoje? Entreguei minha cópia a processamento de texto e eles a perderam. Visitou a General Tire em sua viagem a Cincinnati? Tentei, mas os gerentes graduados estavam ocupados numa reunião. Claro, o mentiroso quer as recompensas de fazer tudo certo, enquanto, na verdade, faz errado a maioria das coisas. Ele, por conseguinte, está disposto a mentir para preservar as aparências. E, infelizmente, continua a trabalhar durante anos antes de desmoronar como um castelo de cartas. Colegas, mesmo quando descobrem que foram enganados, geralmente resmungam para si mesmos, em vez de o enfrentarem. Podem achar que será mera frustração tentar confrontar o mentiroso com a verdade. Ele, provavelmente, espernearia e procuraria escapar com outra mentira. Mentirosos geralmente destroem a si mesmo na vida profissional, mas, durante a queda, causam incontáveis danos às empresas e às pessoas. As mentirinhas inofensivas que explicam chegar tarde para um almoço ou não receber a tempo suprimentos transformam-se rapidamente em mentiras cabeludas que provocam perda de clientes ou envolvem a companhia em ações judiciais. No fundo, o mentiroso tem um medo quase doentio do fracasso, e esse estado fornece também um ponto de partida quando se quer recuperá-lo. A maioria das pessoas em todos os níveis são fracassos ou apenas sucessos parciais, mesmo no caso das companhias mais rentáveis. Cartas escritas para conquistar novos clientes fracassam mais do que têm êxito. Visitas de venda quase sempre acabam em nada. Profissionais bem-sucedidos, porém, não consideram fracasso como alguma coisa de que alguém deva envergonhar-se. Eles são apenas os testes diários porque passam a coragem e a engenhosidade das pessoas. O mentiroso, porém, não compreende fracassos e deficiências. Trata o fracasso como se fosse uma praga. Reconhecê-lo seria ameaçar a própria carreira, os relacionamentos, a autoimagem. Se quer salvar um mentiroso, confronte-o com a pura e indisputável verdade. Em vez de deixar que ele continue com a ladainha de mais mentiras e desculpas, dê o nome do fracasso em voz alta. John, a verdade é que você não entregou o relatório a processamento de textos. Você nem mesmo redigiu. O mentiroso provavelmente reagirá com indignação e vagos comentários sobre duvidar da minha palavra. Mas, uma vez, diga o que tem a dizer com a maior clareza possível. John, eu estou duvidando mesmo de sua palavra. Não acredito que você esteja dizendo a verdade. No fim, o mentiroso acabará admitindo uma aproximação da verdade. Eu achei que se reconhecesse que não havia terminado o relatório, você pensaria que eu era um fracasso. Isso, o mentiroso, talvez pela primeira vez em meses ou anos, reconhece seu medo do fracasso. Ocorre nesse momento uma oportunidade ideal, supondo que quer ajudá-lo, de lembrar a ele que um fracasso não acaba necessariamente com uma carreira. John, você devia ter me procurado e dito que simplesmente não aprontou o relatório no prazo. Isso não teria sido preferível a uma série de mentiras? Estratégia. Confronte o mentiroso com a pura e crua verdade e, em seguida, leve a conversa sobre a maneira como lidar com o fracasso. Fracassos ocasionais, embora indesejáveis, são inevitáveis na carreira de todo mundo. Indivíduos com integridade moral enfrentam-nos e trabalham para superá-los. Um exemplo do mundo dos negócios. De uma cadeia de lojas de departamento de Nova York. Se a gente ganhasse $1 por cada mentirinha inofensiva, outras nem tanto assim, e mentiras cabeludas ditas a cada dia no mundo dos negócios, poderíamos pagar a dívida nacional. Mas esse fato não desculpa mentir. Quando a mentira toca coisas realmente importantes, ela dói. Um de meus compradores cometeu um grande erro numa grande compra de sandálias fabricadas em Formosa.
Os modelos estavam fora de moda e eram de má qualidade. Quando chegaram às lojas em fins da primavera, simplesmente encalharam. De modo que perguntei ao comprador o que fora que acontecera. Ele assumiu uma expressão chocada e disse que o fabricante lhe enviara uma remessa errada. Aquelas não eram absolutamente as sandálias que havia encomendado. Acreditando nele, peguei o telefone e passei uma espinafração no fabricante, uma companhia de Formosa com a qual vínhamos fazendo negócio há anos. A companhia negou ter cometido qualquer erro e me enviou uma cópia da ordem de compra original do meu comprador, que mostrava que ele, realmente, encomendara as sandálias que nos haviam enviado. Não me importei tanto com o fato de o comprador ter feito uma besteira, todos nós fazemos, mas com o fato de ter mentido. Como resultado da mentira, coloquei em risco um relacionamento com um bom fornecedor e fiz um papel de bobo. O vendedor e eu tivemos uma longa conversa sobre o que fazer quando cometemos erros. Acho que ele compreende agora que mentir não é uma boa opção. CDS número 8. O descobridor de culpados. Tal como o mentiroso, o descobridor de culpados alienou virtualmente todos seus contatos sociais da empresa e nem mesmo pode reclamar a criatividade do mentiroso para dar credibilidade ao que diz. Ele é absolutamente previsível. Diante de qualquer pergunta a respeito de suas declarações, atos ou responsabilidades, transfere a culpa para alguém, qualquer pessoa que esteja a seu alcance. Não enviei a carta ao Sr. Jones porque minha secretária esqueceu de datilografá-la. Isso é uma mentira, claro. Ele nunca deu a carta à secretária para datilografar, mas é uma forma muito perigosa de mentira porque põe a culpa em uma pessoa inocente. O descobridor de culpados não apenas perdeu todos os vestígios de integridade moral, mas tampouco demonstra o menor respeito pela reputação ou bem-estar dos demais. Se a secretária é repreendida por ter esquecido a carta, ele solta um suspiro de alívio por ter se safado mais uma vez. Estratégia. Uma vez que pôr a culpa nos outros constitui uma forma insidiosa de mentira, use a técnica da confrontação para flagrá-lo no ato. Reúna com a pessoa acusada e procure esclarecer os fatos. E o descobridor de culpados deve ser obrigado a pedir desculpas à pessoa a quem acusou. Repita essas reuniões tantas vezes quanto forem necessárias, até que ele reconheça as consequências de atribuir a outrem uma culpa imerecida. Um exemplo do mundo dos negócios. De um fabricante de material esportivo de Milwaukee. Tudo começou como uma questão banal, mas acabou tornando-se uma grande confusão. Alguém na companhia colocou a empunhadura errada em parte de 8.000 raquetes de tênis que despachamos. O pedido de devolução resultante nos custaria cerca de $11.000. Quando o erro nos foi comunicado pelos varejistas, chamei meu empregado de linha de montagem para saber o que havia acontecido. Ele botou a culpa em 6 trabalhadores de linha que lhe haviam sido impostos pelo departamento pessoal. Os novos trabalhadores não haviam recebido treinamento suficiente, queixou-se. Não era de espantar que cometessem erros tão dispendiosos. Em vez de deixar o assunto morrer, chamei o chefe de pessoal. Ele sugeriu que, juntos, conversássemos com os 6 empregados. Foi bom que tivéssemos feito isso. Isoladamente, um dos outros, todos disseram que as empunhaduras incorretas lhe haviam sido fornecidas em caixas pelo próprio encarregado. Irritou-me não só que ele tivesse me mentido, mas que houvesse arriscado o emprego de 6 outras pessoas para salvar-se de um embaraço. Quando o confrontei com a versão dos 6 empregados, ele os chamou de mentirosos. Deixei o assunto morrer, depois de um curto conselho sobre a importância de sempre contar toda a verdade. Mas ele está avisado de que, no futuro, vou apurar tudo quando ele botar a culpa em alguém. CDS número 9. O recluso amargurado. Essa difícil pessoa renunciou a contatos sociais na empresa
e a todas as tentativas de estabelecer comunicabilidade. O recluso fica no seu escritório, fazendo tão pouca marola quanto possível, realizando o mínimo para conservar o emprego. Em uma forma silenciosa, mal-humorada, o recluso acredita que está se vingando da companhia por alguma ofensa insuportável, mas que não diz qual foi. Em alguns casos, houve realmente um motivo qualquer, talvez uma promoção ou um aumento de salários negados, que o levou a procurar um buraco onde se enfiar. Mas, muitas vezes, nem existe esse elemento catalisador. O recluso simplesmente decide odiar o trabalho, odiar os colegas e odiar a empresa. Em vez de pedir as contas, o recluso talvez faça uma carreira de realizar o mínimo possível e nada dizer. O recluso não é uma moça no baile esperando em vão que alguém a tire para dançar, e poucos dos métodos habituais de socializar empregados introvertidos funcionam no seu caso. Se convidado a fazer parte de uma comissão, ele esquecerá a maioria das reuniões ou se sentará calado no fundo da sala naquelas a que comparecer. Se convidado a almoçar por um gerente, conversará tão pouco quanto possível. Sim, gosto de minha sala. Sim, gosto de meus colegas. Tudo está ótimo. Romper a barreira do recluso requer energia e um bocado de criatividade de parte do gerente. Ele se considera um problema para a empresa e tira satisfação dos pequenos aborrecimentos e irritações que causa aos demais com sua resistência passiva. Acostuma-se a ser tratado como um problema e conhece bem os movimentos deste jogo. O desafio para o gerente consiste em desequilibrá-lo em seu joguinho. Em vez de tratá-lo como um caso problema, algum problema com você, Susan? O gerente pode trocar de papéis e tornar-se o problema. Susan, estou enfrentando um verdadeiro problema e preciso de sua ajuda. Atrair o recluso para a vida da empresa como solucionador de problemas, em vez de ser um problema, pode contribuir muito para restituir esse empregado a um papel útil. Um exemplo do mundo dos negócios. De uma agência postal em San Diego. As pessoas fazem piadas sobre trabalhar nos correios. De modo geral, meus funcionários trabalham duro e se orgulham de sistema que melhora a cada ano. A piada, no entanto, aplicava-se como uma luva a um funcionário que estava à espera de aposentadoria. Infelizmente, no caso dele, a aposentadoria ainda deveria demorar 13 anos. Ele vivia absolutamente entediado com o trabalho, mas não se demitiria por causa dos anos de antiguidade e dos benefícios. Costumávamos brincar com ele por causa de sua atitude apática, mas ele produzia um efeito negativo sobre todos nós, com sua expressão desanimada e atitudes de depressão. De tempos em tempos, o chefe dele dava-lhe trabalhos especiais, mas coisa alguma aparentemente conseguia interessá-lo. Ele era simplesmente uma pessoa infeliz, que ficava sentada no seu lugar como se fosse uma peça de mobília. Nós éramos obrigados a ignorá-lo se queríamos manter um pouco de esprit de corps entre nós. Esse impasse teve um final feliz quando o novo chefe lhe deu o título de quebrador de galhos do turno diurno. Ele realmente se acendia todo quando procurávamos com algum problema particular e ele era realmente capaz de solucioná-lo. Acho que ele simplesmente queria se sentir necessário. Às vezes os empregados se fecham por razões que têm mais a ver com a maneira como você está dirigindo uma reunião do que com seus traços de personalidade, diz John Bray, presidente da The Forum Corporation de Boston. Bray refere-se à tendência inconsciente de alguns gerentes de dominar arrogantemente a discussão. Robert Bailes, professor de psicologia da Universidade de Harvard, observa que empregados calados frequentemente acham que não conseguiriam dizer coisa alguma. Seu grupo provavelmente inclui grande variedade de tipos de personalidade: dominante, submisso, cordial, hostil.
Grandes faladores competem uns com os outros, como adversários numa luta greco-romana. Não espere que pessoas submissas insistam em dar suas opiniões em contato com grandes faladores. Quando o conflito está prestes a explodir, como a pessoa difícil, os sinais seguintes lhe dizem que ele está esquentando. Emoção demais ligada a tópicos aparentemente banais. Olhos ou olhares que mudam rapidamente. Chamar nomes ou fazer ataques pessoais. Ameaças implícitas ou manifestas. Expressões de pânico, grande irritação ou desespero. Repetição desnecessária do mesmo assunto. Esforço óbvio para formar aliados e um partido de oposição sobre um problema. Próprio de humor cortante e sarcasmo. Os sinais seguintes indicam que as partes envolvidas estão procurando evitar conflitos potenciais. Relutância em discutir qualquer coisa, salvo tópicos seguros. Acordo prematuro apenas para manter a paz. Deixar que outros tomem a iniciativa. Silêncio de parte de indivíduos habitualmente tagarelas. Incapacidade de passar aos passos lógicos seguintes. Má vontade em compartilhar informações. Olhares de quem sabe das coisas e deixas não verbais. Reciclagem de velhas ideias. CDS número 10. O mártir silencioso. Essa difícil pessoa é encontrada no outro lado do espectro social em que se situa o recluso amargurado. Tal como o recluso, o mártir silencioso tem pouco a dizer, mas seus atos falam muito para uma grande plateia na empresa. O mártir silencioso é o infeliz empregado transferido, o gerente rebaixado, o chefe remanejado. Poucos falam da situação em que se encontram, embora implicitamente convidem todos a presenciar suas manifestações de raiva contra a empresa. Esses atos assumem numerosas formas, incluindo pequenas sabotagens de equipamento ou normas da empresa, violações flagrantes de suas políticas básicas, evidente falta de respeito pela chefia e zombaria silenciosa dos motivos e esforços dos outros empregados. O mártir silencioso resolveu imolar-se em chamas e quer uma plateia tão numerosa quanto possível. Suas razões variam de pura vingança a uma forma sutil de autoafirmação. Calcula que sua queda possa revelar aos demais empregados o lado negativo de suas vidas profissionais. Eles vão ver que eu tinha razão o tempo todo. É a implicação do que fazem. Ele é uma das pessoas mais perigosas para a companhia porque não tem nada a perder. Sem esperança de reconhecimento ou promoção, ele não vê razão para não introduzir um vírus ou dois num programa de computador, esquecer de retransmitir mensagens importantes ou abusar de contas de representação ou licenças para tratamento de saúde. Nem tenta desencorajar outros descontentes na empresa de seguir os seus exemplos. Os gerentes têm que agir decisivamente para isolar ou monitorar os mártires silenciosos. Esses descontentes produzem uma influência quase cancerígena sobre os demais trabalhadores. Se mandá-lo embora não constitui opção viável, ele deve ser colocado em ambiente de trabalho altamente estruturado, onde possa produzir pouco dano a longo prazo para a companhia. Ele, por exemplo, poderia ser designado para uma missão de levantamento de pessoal, mas não para a sala de computadores, para um pequeno trabalho de análise, mas não para uma função de planejamento, para uma tarefa monitorada de produção, mas não para controle de qualidade. Estratégia: defenda a companhia e seus funcionários do mártir silencioso, isolando-o em missões altamente organizadas e cuidadosamente fiscalizadas. Um exemplo do mundo dos negócios. De uma fábrica de tintas de Delaware. Embora nossa fábrica seja altamente automatizada, há dezenas de pontos no processo de produção onde um empregado displicente ou um vândalo podem causar grandes problemas. E quanto mais o empregado conhece sobre o processo, maiores os problemas que pode ocasionar.
Acabamos de mandar embora o empregado que, num período de 6 meses, foi responsável pela mistura errônea de mais de $15.000 em tintas. Foi um caso clássico de empregado que recebeu uma avaliação de desempenho medíocre e resolveu vingar-se da empresa. Não conseguíamos descobrir por que medidores de fluxo eram misteriosamente mal calibrados e marcadores de tempo desligados em sua área de trabalho. Não obstante, vários empregados ouviram-no dizer em tom de brincadeira, depois do trabalho, que lançaram uma chave inglesa no processo de produção. Nós o colocamos numa posição em que ele podia ser observado o tempo todo, sem que soubesse disso. Durante esse período, não houve mais sabotagem. Por sorte para todos nós, ele resolveu mudar-se para a costa oeste. É um problema difícil quando achamos que temos um empregado que sabota a fábrica, mas não podemos provar coisa nenhuma. Pasta 5. Capítulo 5. Vencendo em situações difíceis. Pessoas difíceis nunca são tão irritantes como quando estão ansiosas, sob fogo cerrado ou sob atenção. Neste capítulo, discutiremos como evitar explosões e atingir metas empresariais durante avaliações de desempenho, entrevistas, reuniões disciplinares e sessões de dispensa e saída. A avaliação de desempenho. São boas as possibilidades de que você vai comunicar notícias nada agradáveis a pessoas difíceis durante a avaliação de desempenho na empresa. De que maneira vai dizer a um indivíduo perturbado, temperamental, que o desempenho dele não está à altura? Técnica 1. Mostre antes de falar. A sua avaliação de desempenho será sem dúvida feita por escrito, com categorias marcadas por tiques, medidas em pontos ou desenvolvidas por extenso. Numerosos gerentes cometem o erro de dar verbalmente más notícias, olho no olho com a pessoa difícil, em vez de deixar que números falem por si. Compare as duas avaliações de desempenho seguintes envolvendo um gerente e Cal, um tipo solitário, hostil, que trabalha na empresa. Versão oral. Gerente: Cal, tenho que avisá-lo de que você está muito abaixo dos níveis adequados de desempenho em 5 categorias importantes: relações de trabalho, que não melhoraram desde a última revisão há um trimestre com seu chefe; administração do tempo, você continua a chegar atrasado e aparentemente sai mais cedo sem permissão. Cal, interrompendo-o zangado: eu não vou ficar sentado aqui repassando uma coisa que aconteceu há meses. Começa a confrontação. Versão mostre. Gerente: Cal, completei sua avaliação de desempenho referente a esse trimestre e a coisa está assim. Entrega a Cal uma cópia da avaliação e lhe dá tempo de digeri-la. Gerente: o que é que você vê aí que acha que devemos discutir? Esta abertura passa a Cal o papel de iniciar a discussão. Neste último método, o gerente desfruta de 2 vantagens. Em primeiro lugar, Cal pode olhar para um pedaço de papel enquanto recebe uma notícia. E pode ter seu próprio tempo para controlar-se antes de erguer a vista e iniciar a discussão. Se a mesma informação fosse comunicada verbalmente, ele teria muito mais dificuldade para conter as emoções. Um relâmpago de raiva, o desapontamento ou a humilhação poderiam deflagrar uma tirada apaixonada. Em segundo, Cal ficaria em condições de escolher o primeiro item para discussão. Nessa situação, numerosos empregados escolhem um item menos grave do que seus principais defeitos. Cal, por exemplo, poderia reexaminar a folha de avaliação e, quando perguntado sobre o que quer discutir, escolher um problema relativamente menor.
Não compreendo esse item sobre não completar meus cursos de treinamento. Ou, se estivesse muito zangado, poderia simplesmente aceitar a avaliação. Tudo bem, e daí? Assino isso? Em ambos os casos, o gerente tem a opção de prosseguir e discutir-lhe os grandes problemas. Mas o importante é o seguinte: a discussão tem a oportunidade de começar em um terreno relativamente não explosivo. Técnica 2. Elogie de forma estruturada. Empregados que enfrentam avaliações de desempenho medíocres não são idiotas e não gostam de ser insultados pelo sanduíche de más notícias. Notícias humilhantes entre declarações de encorajamento insinceras. Que bom ver você, Alice. Eis aqui as 18 razões por que estamos pensando em mandá-la embora. Tenha um bom dia. Reconhecemos que há grande mérito em iniciar avaliações de desempenho difíceis com elogios e encorajamento, nos casos possíveis. Um feedback positivo fornece proteção contra a confrontação potencial. Mas o elogio perde eficácia se parece uma armação para o negócio real de avaliação de desempenho. Mesmo que o grosso da sessão seja gasto com problemas e não com progressos, pode-se estabelecer um clima interpessoal vantajoso com a escolha de cuidadosas palavras iniciais de elogio. Não. Antes de começarmos, Cole, quero dizer que você mostrou algum progresso em... Mas, Cal, esta avaliação de desempenho divide-se em 3 partes. Eu gostaria de começar discutindo áreas em que você está fazendo bons progressos. Em seguida, passaremos às áreas problema e concluiremos com o estabelecimento de metas para o próximo trimestre. Quando o feedback positivo é assim lastreado na avaliação, o empregado não se sente manipulado. Em consequência, melhora muito a possibilidade de que a discussão seja construtiva e não hostil. A entrevista. Você está desesperado para contratar mais um empregado para a equipe de redação de propostas. Alguém que conheça editoração eletrônica de frente para trás, de trás para frente, pelo direito e pelo avesso. Em jogo há um grande contrato. A entrevista de seleção que organizou, porém, está indo mal. O candidato ao emprego é uma pessoa difícil e nervosa. Mas, nessa altura, você contrataria o próprio Gengis Khan para poder botar na mesa a proposta. O candidato simplesmente não se abre nem fala. O que, diabo, está acontecendo de errado? Diante de um candidato caladão ou socialmente tímido, o gerente pode, inconscientemente, tentar facilitar a entrevista, fazendo perguntas do tipo sim, não. Você já trabalhou com o programa Ventura 2.0? Conhece o PageMaker? O candidato, nesses casos, precisa responder com uma única sílaba. Dessa maneira, o gerente jamais descobre muita coisa sobre as atitudes no trabalho ou sobre a personalidade do candidato. Técnica 3. Faça perguntas de respostas abertas para trazer para fora a pessoa difícil ou reservada. Vejamos abaixo 10 perguntas experimentadas e comprovadas que não produzirão como resposta apenas um mero grunhido. 1. Fale-me sobre algum desafio que enfrentou em seu emprego anterior. 2. De que modo você gosta de ser dirigido? 3. Em que ponto da carreira você pretende estar dentro de 1 ano? 3 anos, etc. 4. Que tipos de pessoas o irritam em situações de trabalho? 5. De que modo se comporta sob a pressão de prazos fatais? 6. Que tipos de trabalho lhe dão mais satisfação? 7. Conte o que gostou e não gostou no seu último emprego. 8. O que para você é mais importante em sua vida profissional? 9. O que pode você oferecer imediatamente a essa companhia depois de ser contratado?
10. Que perícias ou habilidades podemos ajudá-lo a desenvolver? A sessão disciplinar. Nos casos de gerência que têm horror a confrontações emocionais, a sessão disciplinar pode ser uma experiência penosa. Não há nada de engraçado em dizer a uma pessoa que ele ou ela está abaixo do padrão. As reações a uma notícia dessas podem variar de protestos a insultos e lágrimas. A chave para tornar suportáveis as entrevistas disciplinares consiste em desmontar o roteiro redigido em detalhes por pessoas difíceis no curso de sua vida. A coisa se passa mais ou menos assim na cabeça dessa gente. O gerente, vice-diretor da escola, pais, etc., vai me chamar ao escritório. Vou me sentar em frente à mesa dele e ouvir as acusações feitas contra mim. Em seguida, vou dizer a ele o que penso. Esse roteiro mental foi provavelmente representado dezenas de vezes pela pessoa difícil. O gerente que, inocentemente, topa esse roteiro, coloca-se na linha de frente para receber a carga muito tempo acumulada de raiva e frustração. Ou, como nos disse um diretor de pessoal de Michigan, quando empregados começam a choramingar, tenho às vezes vontade de dizer: eu não sou seu pai, isto aqui é negócio. Técnica 4. Desmonte o longo roteiro mental do empregado, intitulado Metendo-me em frias, da seguinte maneira: encontrando-se com ele num lugar inesperado, a sala do empregado, uma mesa de almoço privativa, etc. Escolher um lugar em comum para uma sessão disciplinar pode mudar atitudes e resultados. Trazendo uma pessoa extra. Quando as circunstâncias permitem, você pode destacar a importância da sessão disciplinar simplesmente convidando para ela mais uma pessoa, seu assistente, talvez, ou o chefe direto do empregado. Escolhendo com cuidado a hora do dia. As sessões imediatamente depois do almoço tendem a ser muito mais mansas, menos emocionais, do que as que acontecem nas ocasiões de alta energia, das 9 às 11 da manhã, ou de alta tensão, das 3 às 5 da tarde. Término das relações de emprego. O jogo acabou. Você submeteu a papelada necessária, recebeu a aprovação da alta administração e o empregado difícil já é quase história. Neste momento, você só tem mesmo que dizer a ele: é sempre arriscado lidar com pessoas difíceis quando elas nada têm a perder, como no momento em que são mandadas embora. Mais de um gerente teve as orelhas escaldadas por insultos pessoais, acusações estapafúrdias e obscenidades memoráveis. Por que arriscar-se a isso? Dando a notícia de demissão no tempo apropriado, você pode evitar o trauma de ataques verbais e ajudar o empregado demitido a conservar um pouco de dignidade. Técnica 5. Apresente a comunicação inicial de demissão, ou qualquer má notícia importante, em forma escrita e em tom formal, apropriadamente e respeitoso. Providencie para que a comunicação chegue no momento em que o empregado possa lê-la e reagir a ela privativamente. Seria uma imbecilidade, por exemplo, colocar a notícia de demissão na caixa de correio do empregado às 10 da manhã. É melhor esperar até pouco antes da hora dele encerrar o expediente. Técnica 6. Esteja disponível para uma conversa, mas não imediatamente disponível. Escolha a hora da notícia, de modo que o empregado não possa invadir-lhe o gabinete para dizer na cara o que pensa. Não se trata de um ato covarde. É uma técnica prudente de administração que o protege e dá ao empregado demitido tempo de esfriar um pouco. A entrevista de saída. De modo geral,
pessoas difíceis mudam mais de emprego do que os demais empregados. Nas entrevistas de saída, por conseguinte, é provável que você trate com pessoas que não se encaixam na cultura da empresa, que não aprovaram no trabalho e que têm pouca razão para se mostrarem cooperativas. Conseguir que esses empregados lhe forneçam informações valiosas requer tato e criatividade. Até mesmo o entrevistado mais birrento pode ser capaz de lançar luz valiosa sobre problemas internos, procedimentos e conflitos de personalidade na empresa. A arte consiste em motivar os empregados que vão embora a contar como veem essas situações. Técnica 7. Trate esses empregados como se fossem figuras da realeza. Em vez de realizar a entrevista de saída no cubículo menos atraente disponível, faça isso em um gabinete executivo ou numa sala de reuniões. Café e refrigerantes podem ser apropriados na ocasião. Até mesmo o investimento de tempo e dinheiro em almoço pode render dividendos informativos para a companhia da parte de empregados que têm muito a contar. Técnica 8. Escolha um entrevistador de saída não ameaçador e que não tenha estado diretamente envolvido na vida de trabalho do empregado. Nas empresas americanas, uma percentagem surpreendentemente alta de entrevistas de saída são conduzidas por gerentes e chefes bem próximos dos deveres específicos e interações de pessoal do empregado que vai embora. Essas entrevistas são dispendiosas para a empresa e produzem mais calor do que luz. Velhos argumentos voltam à tona e pouca informação é compartilhada ou registrada. Por conseguinte, é melhor escolher uma terceira parte, objetiva, neutra, que possa ouvir de forma não inibidora e não judicante o empregado que sai. Técnica 9. Assegure a confidencialidade fornecendo ao entrevistado uma declaração escrita de como informações compartilhadas serão tratadas pela empresa. Lembre-se, este é um empregado que, por uma razão qualquer, resolveu deixar a companhia. Deve-se esperar que ele confie na garantia verbal de confidencialidade de um empregado da empresa que talvez não conheça bem? Particularmente no caso de empregados que saem, mas com planos de permanecer na mesma atividade, o que é dito em uma entrevista de saída pode ser profissionalmente prejudicial se não for tratado com respeito o desejo do empregado de permanecer anônimo. Uma declaração escrita sobre a política da empresa encoraja o empregado a dar um nome aos bois. Técnica 10. Agradeça ao empregado antes e com detalhes. A gratidão da empresa por uma informação valiosa pode ser uma força estimulante, mesmo para empregados difíceis que não dão a mínima atenção para ela. Considere a cena seguinte, em que a gratidão ocorre cedo como fator motivador. Entrevistador: Jack, é um prazer para nós ter esta oportunidade de conversar com você. Provavelmente este é um momento difícil para você, tendo que arrumar suas coisas aqui e se preparar para um novo emprego. Mas você está em excelente situação para nos dizer coisas que precisamos saber para melhorar nossas condições de trabalho e produção de qualidade. Gostaríamos de ouvir também sua opinião sobre os estilos de administração dos que foram seus chefes. Vencer com pessoas difíceis nunca é mais importante do que em situações como essas. Maneiras como pessoas tentam influenciar-se mutualmente. Estratégia 1. Asserção. A exposição energética da posição adotada. Apresentei meu argumento de forma alta e clara. Estratégia 2. Barganha. Tentativa de concordar com vantagens mútuas. Eu coço suas costas e você coça as minhas. Estratégia 3. Concessões mútuas. Acordo em fazer sacrifícios mútuos para obter uma solução.
Desisto disso e você renuncia àquilo. Estratégia 4. Fraude. Manipulação através de inverdades. Você nada tem a perder. Estratégia 5. Disfarce emocional. Pose apoiada em fingimento emocional. Eu não poderia me sentir mais feliz do que estou com sua promoção. Estratégia 6. Manipulação emocional. Tentativa de mudar as emoções sinceras de outra pessoa. Você tem que parecer confiante se quer sair-se bem disto. Estratégia 7. Evasiva. Evitar aqueles que podem desaprovar-lhe os atos. O que eles não sabem não vai magoá-los. Estratégia 8. Fait accompli. Defender a todo custo interesses próprios a despeito das objeções dos demais. Eu faço o que quero. Estratégia 9. Insinuação. Sugestões indiretas do que se pretende alcançar. Psiu, lembre-se daquilo que conversamos. Estratégia 10. Persistência. Repetição dos próprios desejos. Deixe que eu repita. O que quero é o seguinte. Estratégia 11. Persuasão. Esforço para convencer outra pessoa com apelos emocionais e aos seus sentimentos. Como é que você pode fazer isso comigo quando estou convalescendo de uma doença? Estratégia 12. Razão. Esforço para convencer outra pessoa através de argumento racional. Eu mereço um aumento pelas seguintes razões. Estratégia 13. Manipulação do pensamento. Implantar as próprias ideias noutra pessoa para dar a impressão de que os pensamentos são dela mesma. Minha ideia é a seguinte: apresente-a em nosso nome e dividiremos o crédito. Estratégia 14. Alegação de conhecimento especializado. Utilizar conhecimentos superiores ou reputação de conhecimento superior para convencer outra pessoa. Como PhD, estou em condições de fazer um juízo técnico sobre esse assunto. Estratégia 15. Ameaça. Mencionar as consequências indesejáveis se a pessoa deixar de agir de certa maneira. Se não fizer isso, vai ter problema. Baseado em Tony Falbo. Multidimensional Scaling of Power Strategies. Journal of Personality and Social Psychology. 1977, 8, 537 a 547. Pasta 6. Capítulo 6. Comunicação escrita eficiente a pessoas difíceis. Por que escreveram CDS? Mais de um gerente responde: porque, assim, não vou ter que falar com ele. Embora cartas e memorandos não possam e não devam substituir a interação pessoal com pessoas difíceis, essas formas de comunicação apresentam claras vantagens. Comunicações escritas não podem ser interrompidas por objeções. Cartas e memorandos dizem ao que vieram, o que quer que o destinatário pense deles. A comunicação escrita pode ser tranquila, de uma maneira que a comunicação oral geralmente não é. Pontos principais podem ser destacados como cabeçalhos, argumentos menores podem ser postos em itens, e dados corroborantes podem ser anexados. A comunicação escrita não tem olhos, gestos ou postura para atrair estado de espírito, emoção ou atitudes. Mensagens escritas são puras em comparação com as deixas verbais e não verbais que constituem a comunicação oral. É menos provável que dela resultem mensagens ambíguas. 10 técnicas quando escrevemos a pessoas difíceis. Técnica 1. Dê ao texto um tom positivo.
Não. O senhor deixou de enviar. E sim. Por favor, envie. Não. O senhor ainda não cumpriu. E sim. Por favor, providencie para... Pode-se ainda adotar posturas firmes e estabelecer prazos de cumprimento obrigatório nessas comunicações positivas. O uso de frases positivas e não negativas tem o objetivo de motivar o leitor a entrar em ação. Técnica 2. Prefira a perspectiva você, o senhor, à perspectiva eu. Não. Tenho vários itens que gostaria de discutir com o senhor. Posso recebê-lo às 10h30 da próxima terça-feira. E sim, precisamos discutir vários assuntos. 10h30 da próxima terça-feira será uma boa ocasião para você? Cartas e memorandos escritos com essa técnica parecem muito menos ditatoriais e egoísticos. É mais provável que o leitor se sinta menos intimidado e mais provável que se sinta persuadido. Técnica 3. Providencie um amortecedor para informações altamente carregadas ou negativas. Não. Seu relatório sobre despesas foi rejeitado devido à confirmação insuficiente de ter se alojado em... E sim, com acréscimo do amortecedor, a companhia está atualmente operando de acordo com um novo conjunto de diretrizes sobre a apresentação de contas de despesas. Talvez o senhor não as tenha visto quando apresentou sua última conta de despesas, que sou obrigado a lhe devolver para mais informações sobre despesas com hospedagem. Técnica 4. Não dê justificações de notícias negativas, se essas justificações servem apenas para intensificar a frustração ou desapontamento do leitor. Não. De uma rejeição de crédito solicitado. Sua solicitação de um Gold Card não foi aprovada. Nossa análise de sua história de crédito mostra vários saldos em descoberto em estabelecimentos locais e impostos atrasados no valor de $4.324. Note que um indeferimento polido teria sido suficiente. O pleitante não quer ler uma lista de lavanderia de problemas de crédito. E sim, muito obrigado por sua solicitação de um Gold Card. Lamentamos, porém, que depois de termos estudado sua situação de crédito, não podemos fornecer o cartão neste momento. Se desejar informações adicionais sobre essa decisão, telefone, por favor, para 389-2893. Quando esses problemas de crédito forem resolvidos, receberemos com prazer seu novo pedido. Técnica 5. Conclua as comunicações escritas com instruções específicas sobre o que o destinatário deve fazer. Não. Última frase em um memorando de repreensão. Confie em que me tenha expressado com clareza e que o senhor reaja de forma correspondente. E sim, última frase em um memorando de repreensão. Por favor, providencie agora para corrigir as condições de trabalho inseguras mencionadas acima em seu setor. Quando os consertos forem concluídos, telefone-me para a inspeção. Leitores, particularmente os que são classificados como pessoas difíceis, têm uma capacidade espantosa de ignorar o óbvio ao fim de cartas e memorandos. Esses leitores precisam e frequentemente querem que você lhes diga claramente qual vai ser a sua agenda. Técnica 6. Divida suas recomendações de ação em itens separados ou numerados. Não, ao fim de um longo memorando. Em resumo, a administração exige que o senhor compareça a um seminário de 3 dias sobre desenvolvimento de liderança, reúna-se regularmente com Ken Foster para avaliar mudanças em seu estilo de administração e lidere grupos de estudo com comparecimento de seus funcionários e gerentes graduados sobre o melhoramento da moral em sua unidade de trabalho.
e sim, ao fim de um longo memorando. Em resumo, a alta administração requer que o senhor compareça a um seminário de 3 dias sobre desenvolvimento de liderança, encontre-se regularmente com Ken Foster para avaliar mudanças em seu estilo de administração e lidere grupos de estudo com comparecimento de funcionários e gerentes graduados sobre o melhoramento da moral de sua unidade de trabalho. Uma série de instruções, pontos ou recomendações pode perder-se facilmente, a menos que seja disposta com clareza. Use o recurso de itens separados se não há uma ordem de prioridade. Se há intenção de estabelecer prioridades, utilize números. Técnica 7. Mantenha curtas e diretas as frases de importância crucial. Não, de uma carta. Você pode compreender, Barry, como foi embaraçoso para a companhia o que você fez e quanto trabalho nos deu para tentar restabelecer a reputação da companhia junto aos clientes, particularmente com aqueles que fizeram encomendas baseados nas informações incorretas que você lhes forneceu. Note como os pontos importantes quase que se perdem na selva de palavras. E sim, da mesma carta, Barry, o que você fez embaraçou a companhia. Com grandes despesas, estamos tentando restabelecer nossa reputação junto a clientes que você serviu tão mal. Observe a regra seguinte na redação comercial. A metade diz 2 vezes mais. Técnica 8. Use o nome da pessoa para personalizar e destacar partes de sua mensagem. Impessoal. Por favor, fale com Janet Thompson, ramal 298, para informações sobre possíveis expositores na próxima convenção. Pessoal. Jack. Por favor, ligue para Janet Thompson, ramal 298, para obter informações sobre possíveis expositores na próxima convenção. Particularmente em comunicações de má notícias, o uso do nome do leitor pode dar um toque de interesse e companheirismo, sem enfraquecer a mensagem em si. Técnica 9. Utilize a dupla assinatura para reforçar a mensagem. Note bem a força desse fechamento cordial ao fim de uma carta contendo instruções rigorosas. Sinceramente, Alma R. Derwent, diretora de operações, e Robert A. Smith, vice-presidente executivo. 2 assinaturas anunciam ao leitor, em tom alto e claro, que se trata de assunto sério. Em consequência, a mensagem não precisa ser transmitida de modo tão categórico como poderia ser necessário com uma única assinatura. Técnica 10. Abstenha-se de dizer ao leitor como ele se sente. E ele talvez não se sinta assim, absolutamente. Não, em um memorando com más notícias. Posso imaginar como você deve sentir-se desapontado ao receber essa notícia, Bárbara. Você, provavelmente, pensa que seu trabalho no projeto não foi absolutamente apreciado. E sim, omita simplesmente essas frases. Você pode expressar seus sentimentos, mas não se arrogar o direito de expressar os do leitor. 5 memorandos, cartas a pessoas difíceis, sobre situações difíceis. Após a primeira carta, todos os demais exemplos são formatados como memorandos. Os textos desses memorandos, porém, podem servir também como textos de carta. Exemplo número 1. Carta informando ao empregado sobre uma queixa. 12 de agosto de 1990. Sr. Nathan Miller, vendedor, Burton Home Products, Incorporate, 2893 Western Highway, Seattle, WA 98323. Prezado Nathan, no dia 5 de agosto de 1990,
recebi a carta anexa da Sra. Paula Wilson de Belleville. Por favor, leia a carta com toda a atenção. Na carta, diz ela que você a destratou quando perguntou onde ficavam certos produtos em nossa loja Seattle número 5. Estou ansioso para conhecer sua versão do assunto, de modo a que possa entrar em contato com a Sra. Wilson. Pelo curso de orientação que fez no mês passado, você sabe a importância que essa companhia atribui à confiança e amizade de seus clientes. Investigamos com todo rigor todas as queixas relativas a incidentes entre empregado e cliente. Por favor, ligue-me, ramal 892, até quarta-feira, dia 14 de agosto, sugerindo-me diretrizes específicas sobre como agir. A política da empresa requer uma resposta escrita sua e uma entrevista, à qual comparecerei. Espero ansioso pela oportunidade de trabalharmos juntos para corrigir esta questão, de modo a satisfazer a todos os interessados. Sinceramente, Richard B. Todd, Supervisor. Exemplo número 2. Memorando sobre reorganização de grupo. Para todos os empregados, Unidade C. D. Robert Allen, Gerente Geral. Assunto: reorganização de grupo, com vigência a partir de 1º de março de 1990. Conforme discuti com todos vocês em nossa reunião de 1º de fevereiro, a alta administração vem estudando um plano de reorganização da Unidade C. Em uma reunião realizada ontem, a Comissão Executiva aprovou a fusão da Unidade C com a Unidade D. Muito embora essa mudança não envolva dispensas, a chefe e ordem hierárquica da nova unidade, que será identificada como Unidade F, mudará muito. Junto ao presente, um fluxograma mostrando os novos cargos e títulos. Planejamos, através dessa reorganização, obter uma maneira mais eficiente, em termos de custos, de continuar o trabalho de alta qualidade pelo qual ambas as divisões se tornaram conhecidas na companhia. Na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, haverá uma reunião no Salão de Conferências A, quando serão discutidos os muitos ajustamentos tornados necessários por esta fusão. Entre mentes, peço que entre em contato comigo, ramal 982, se eu puder ser útil para esclarecer preocupações ou responder a perguntas individuais. Exemplo número 3. Memorando recusando sugestão de empregado. Para Bud Forrest, Diretor de Publicidade. D. Rita Wendt, Vice-Presidente. Assunto: resposta a seu memorando de 6 de janeiro de 1990. Data: 8 de janeiro de 1990. Pensei muito em sua sugestão de um pacote promocional revisado para acompanhar o projeto TR-8A. Embora acredite que sua proposta contém muitos pontos fortes, sou obrigado a recusá-la por razões orçamentárias. Mas voltaremos a nos encontrar no início do próximo ano fiscal, a fim de reexaminá-la. Muito obrigada, contudo, pela iniciativa e trabalho árduo que despendeu em elaborar sua proposta. Exemplo número 4. Memorando declinando um convite. Para Gwen Hirschfeld, Presidente, Comissão de Planejamento da Convenção. D. Oliver Polt, Gerente, Divisão de Computadores. Assunto: seu convite para uma palestra minha na convenção. Data: 7 de setembro de 1990. Fiquei muito satisfeito com a escolha de meu nome como palestrante em sua convenção, Gwen. Sei como vocês todos vêm dando duro para organizar essa valiosa reunião. Nos 10 dias anteriores à convenção, porém, devo representar a companhia em uma feira de amostras na Europa. Em vista disso, sou obrigado a declinar respeitosamente seu convite,
pois nessa ocasião, tanto meu tempo de preparação quanto minha resistência física serão muito curtos. Mas se eu puder ajudar de qualquer outra maneira antes da reunião, não hesite em me telefonar. Ramal 982. Exemplo número 5. Memorando assumindo responsabilidade por um erro. Para Ronald R. Samworth, vice-presidente, de Everett Thompson, supervisor 3. Assunto: itens desaparecidos do armazém D. Data: 4 de maio de 1990. Como o senhor sabe, na manhã do dia 2 de maio, o almoxarifado D foi encontrado aberto. Acabamos de completar o inventário do que ali estava depositado, com os seguintes resultados: artigos desaparecidos: 16 resmas de papel para fotocópia, 2 caixas, 24 unidades, de fitas IBM para máquina de escrever, 6 cartuchos de tinta para impressora Hewlett-Packard LaserJet, 3 caixas, 44 itens, de canetas de multiutilidade, 6 rolos de papel para fax. Embora não saiba quem deixou aberto o almoxarifado, reconheço que constitui responsabilidade minha verificar a porta todas as noites, antes de deixar o prédio. Não fiz isso na noite de segunda-feira, 1º de maio, e por conseguinte aceito responsabilidade por esse desagradável incidente. Estou continuando uma investigação interna a fim de descobrir as pessoas responsáveis pelo furto. Logo que houver mais informações, entrarei imediatamente em contato com o senhor. Mais uma vez, sinto muito pelo meu erro. Em conclusão, a menos que se mude para uma ilha deserta, você provavelmente nunca escapará de pessoas difíceis em sua vida profissional. Em vista disso, por que não vencer em seus contatos com pessoas difíceis? Compreendendo o que as motiva, você compreenderá por que elas o irritam. Compreendendo a si mesmo, poderá obter o máximo até mesmo das relações de trabalho mais penosas. 1. Confessar francamente posições. Sim, não acho que sua proposta vá dar certo. Por quê? Não. Sua proposta pode encontrar alguns problemas com a alta administração. Você sabe como são aqueles caras. 2. Emocionalmente honesto. Sim. Fiquei desapontado quando você não compareceu à reunião. Não. Zangado? Eu? Porque acha que devo estar zangado? 3. Aceitação. Sim. Obrigado pela sugestão. Vamos estudar as possibilidades. Não. Simplesmente deixe comigo a parte conceitual. 4. Focalizado. Sim. Acho que você deve reexaminar meu pedido. Não. Acho que você realmente não lê nada que lhe trazem. 5. Altruísta. Sim. Tenho algumas ideias sobre a fusão. O que é que você acha? 2. Espere um pouco. Já passei por tudo isso antes. O que eu penso é o seguinte. 6. Orientado para a prova. 5. Sei que conversou com nossos clientes X, Y e Z. Não. Ouvi dizer que andou mentindo novamente ao nosso cliente. 7. Respeitoso. Sim. Estou interessado em ouvir seu ponto de vista. Não. Como secretária, você simplesmente não entende dessas coisas. 8. Nível apropriado de intimidade. Sim. Nós nos conhecemos há uns 2 meses e estou sentindo certo grau de tensão em nossas relações de trabalho. Não. Mesmo relacionamento. Você está tendo problemas em casa ou coisas assim? Não acho que você esteja fazendo muita coisa para cultivar uma amizade entre nós aqui no trabalho.